Nós temos a palavra nessa noite com o pastor Haroldo. Tenho a honra de, o pastor Adilson falou, vai lá e apresenta, já que é o teu pai. Eu estou bem feliz de estar aqui podendo ter esse momento. E eu queria dizer para você que a gente teve um fim de semana de solteiro. A gente faz 2 cultos e a gente repete até as mesmas piadas do primeiro culto, né? Então para vocês essa piada é inédita, mas já fiz antes, né? A minha mãe não pôde vir, a Gabi estava dando um curso em Ponta Grossa e estava nós 2 sozinhos em casa. Dormimos tarde, acordamos tarde, fomos dar rolê no parque, fomos no cinema. Queria te convidar a estender tua mão. Tem uma palavra poderosa, vou dizer para você, eu estava no primeiro culto, foi forte. Mas tem coisa para você nesse culto aqui também. E que o teu coração possa estar preparado, amém? Fecha os teus olhos, estende a tua mão e ora comigo. Senhor, nós queremos, Pai, pedir que aquilo que já aconteceu no primeiro culto, Senhor, caia sobre nós também, Pai. Essa palavra poderosa que o Senhor trouxe nessa noite e que está trazendo aqui neste culto, Senhor, seja, Pai, poderosa aos nossos corações, nos preparando, Senhor Deus, nos ensinando, Pai, nos moldando para aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Nós queremos crescer nessa noite, queremos romper nessa noite, queremos avançar, Pai, e nós queremos, Senhor Deus, Pai, que a palavra será gerada, Senhor Deus, Pai, que foi gerada no teu coração, vai ser plantada nos nossos corações nessa noite. Abrimos o nosso coração e a nossa mente, porque queremos mais de Ti, mais da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, usa a vida do pastor Haroldo para falar conosco, como Senhor Deus, Teu anjo nessa noite, Pai. No nome de Jesus, amém. Aleluia, como é bom ter um filho assim, né? Deixa eu só trocar a bateria rapidinho que eu Aleluia, que prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez e poder trazer a palavra para vocês. Queria dizer uma coisa para vocês, nós vamos falar de uma palavra muito importante, e eu queria dizer para você que eu creio que essa palavra tem 2 formas de operar nessa noite. Uma, a importância do cuidado, como você vai cuidar de pessoas, mas a importância de você deixar essa palavra primeiro operar em você. Tudo que você vai receber hoje, deixa o Senhor operar na sua vida, para depois você, através dessa palavra, poder ser útil para o Senhor e operar na vida de alguém. Tá bom? Eu quero te convidar a abrir Lucas capítulo 13, e nós vamos ler alguns versículos, desde o 6 até o 9, para nós meditarmos nessa palavra. Deus tem algo especial para a sua vida e Ele quer te usar, Ele quer fazer algo maravilhoso através da sua vida. Amém? A palavra diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu ao Senhor: deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Aleluia. Essa palavra está falando da nossa vida, está falando do nosso respeito, mas está falando também das pessoas que nós temos que cuidar, né? Quantas vezes a gente vê na igreja pessoas que estão muito tempo na igreja, não sei se você conhece alguém assim, e você olha para ela, ela não dá frutos, ela não está fazendo nada, ela está ali ocupando espaço, né? Às vezes até está assim, essa cadeira aqui é minha, cheguei no culto, alguém sentou na minha cadeira, né? Literalmente ela ocupa aquele espaço, né? Mas Deus está querendo dizer para nós hoje que, em vez de nós criticarmos, eu lembro que quando acontecia de encontrar uma pessoa assim, eu orava sobre a pessoa, dizia: Senhor, move, comove ou remove, né? Mas o Senhor disse: não, não é assim, filho, te apaixona por ela, cuida dela. Eu estava vendo isso nessa parábola, olha para ela, te preocupa com ela, dá importância para ela.
Primeiro, essa parábola está falando de uma figueira que estava numa vinha. Né? Vinha produz uvas. É para produzir uvas, para fazer vinho, para fazer suco, ou até para comer da própria uva. Mas, figueira no meio de uma vinha. Está falando daquela pessoa que ainda não tem um caráter totalmente transformado para ser um discípulo de Jesus, para ser do reino de Deus. Ela está na igreja, mas ela ainda é uma figueira. Ela ainda não deixou ser assim, ser transformada. Talvez seja uma pessoa que está aqui que ainda não nasceu de novo. Hoje é um dia de nascer de novo. Hoje é um dia de oportunidade, né? Então, olhe para essa pessoa. Eu quero falar para os pais. Cuide dos seus filhos, dessa forma que nós vamos ver hoje. Quero falar para o marido, cuide da sua esposa, da sua casa, dessa forma. Esse cuidado pode ser também com os seus pais. Minha esposa, por exemplo, não pôde vir, porque está cuidando da mãe dela. A importância do cuidado, de como eu trato as pessoas à minha volta. Como eu trato meu vizinho, como eu trato meu amigo do trabalho, meu chefe, meu empregado, meu subordinado. Como eu trato os meus filhos, os meus amigos. Como eu trato as pessoas, a importância do cuidado que eu tenho com eles. Entre marido e mulher é muito maravilhoso existir cuidado. Deus tem cuidado de nós. Mas Ele escolheu, amados, apesar do Espírito Santo poder fazer muitas coisas, Ele escolheu usar pessoas. Ele escolheu usar alguém para ter esse cuidado. Essa parábola nos mostra que o Espírito Santo é que faz essa obra, mas Ele quer fazer a obra através da vida de alguém. Ele quer usar alguma pessoa para fazer essa obra. Alguém que cuide dessa árvore, alguém que dê atenção para essa árvore, alguém que tenha cuidado por ela, alguém que dê importância para ela. É algo muito extraordinário. Deus está falando com você. Deus quer despertar no seu coração o dar importância para aquelas pessoas que às vezes a gente olha e diz, meu, isso aqui não vale nada. Não dá fruto, não faz nada, está aqui só ocupando espaço. E o Senhor está dizendo, se apaixone por essa pessoa. Pague um preço por ela. Invista na vida dessa pessoa. Faça alguma coisa por ela. Né? Ontem à noite, quando a gente estava aqui, eu estava fazendo uma menção de como nós todos vivemos fora do mundo, né? No mundo, fora de Cristo. Como nós éramos escravos antigamente. Às vezes escravo por um período, né? Eu gosto de usar essa parábola, esse jeito. Num leilão das almas. De repente nós éramos leiloados, algum demônio nos comprava por uma semana e alguém vivia um adultério, vivia uma promiscuidade, ou vivia uma mentira, estava sobre o domínio daquele demônio e ele estava fazendo você ser um mentiroso. Mas Jesus foi lá e comprou a gente. Jesus foi lá naquele leilão e disse, eu quero comprar essas pessoas. O diabo disse para ele, qual? Ele disse, eu quero comprar todos. Olha, mas o preço é alto. Quanto é? É a tua vida. É o teu sangue. Ele disse, negócio fechado. E comprou todos nós. Só que Jesus tem um recado para nós. Assim, ó, eu te comprei e te dei liberdade. Você nem precisa me seguir. Eu já paguei o preço da tua salvação. Mas se você não quiser, você também não precisa vir após mim. Mas se você quiser vir após mim, você tem que tomar a sua cruz e me seguir. Esse é o segredo do reino de Deus. Se você quer Jesus na sua vida, você tem que tomar a sua cruz. E eu quero falar disso hoje, nesse sentido aqui, de que quando você tem alguém para cuidar, um discípulo para cuidar, uma pessoa para quem você dá importância, que você quer investir o seu tempo, você tem que cuidar dela em algumas áreas. Eu gostaria de falar de algumas áreas só, para a gente comentar como que a gente pode resolver isso. Tá? Talvez você conheça alguém que você olha e diz, meu, essa é uma figueira estéril. Essa vida está estagnada, essa pessoa está ali e a vida dela é um drama, é um trauma, é um problema. Mas eu me apaixonei por ela. O Senhor moveu o meu coração e eu vou investir na vida dela. Eu quero dar para ela a atenção que eu recebi um dia. Primeiro cuidado que a gente tem que ter com os nossos filhos,
com a pessoa que você quer dedicar teu tempo, é cuidar do caráter dela. Esse viticultor, ele cuidou de uma figueira. Ele disse, deixa eu cuidar dela, deixa eu cavar em volta dela, deixa eu colocar estrume, adubo, deixa eu cuidar dela. Aí nós vamos ver o resultado. E eu quero te dizer uma coisa, esse cuidado, eu quero falar só de 3 características hoje deste cuidado. O primeiro cuidado que você tem que ter é com o caráter dessa pessoa. Lembra, a Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com as suas mãos e ganhe o seu pão com dignidade. A Bíblia diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fazia as coisas erradas, aquele que estava no adultério, deixa o adultério, lembra? Tome a sua cruz e siga-me. Caráter, nós queremos produzir o caráter de Jesus na vida das pessoas. Nós temos que ter essa intenção. Nós temos que ter um discipulado intencional. Nós temos que cuidar dessa pessoa, dar o cuidado, investir nela. Cuidar do caráter dela. Sabe, aquela pessoa que promete, não cumpre, diz que vem, mas não vem, diz que faz, mas não faz. Qualquer coisa é motivo para ela mudar de ideia. Você tem que investir nela e dizer, não, teu caráter tem que ser firme. Você tem que ter propósito na vida. Você tem que fazer o que é moral. Nós estamos vivendo uma crise moral no mundo, amados. Me lembrei agora, estava conversando com uma pessoa lá da Alemanha, e ela disse assim, que vergonha o Brasil. Né, com aquele sotaque. Que tudo corrupto. Disse assim, igual a Mercedes, que burlou todos os documentos para vender carro burlado, com cano de descarga, fajuto, falso, igual a BMW. Aqui no Brasil é tudo igual, aquela gente lá da Alemanha também. A crise é mundial. Quem não está em Cristo, está no mundo. Mas quem está em Cristo, não pode ser só uma árvore aqui, sem cuidados. Nós temos que cuidar dessa pessoa. Ela tem que vir para o reino. Quem veio para o reino de Deus, precisa de cuidado. Precisa ser cuidado, e você tem que investir. E a primeira coisa que você tem que cuidar, cuide do caráter do seu filho. Por exemplo, quem tem filho pequeno, ele está indo para a escola. Lá na escola vão falar de tudo quanto que é coisa, vão tentar enrolar ele em tudo quanto que é coisa imoral, ilícita. Mas se você der caráter para ele, ele vai dizer, não, não quero. Não preciso dessas coisas. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei o caminho que devo de andar, eu sei como de fazer. Tem que ter caráter, tem que ter personalidade, identidade definida, mas junto com isso, personalidade forte. Isso é fruto de um caráter que é produzido, amados. Caráter é algo que a gente produz na pessoa. As pessoas não nascem, esse aqui nasceu bom caráter, esse aqui nasceu mau caráter. Isso aí é a doutrina da predestinação, hein? Não é assim. Todos nós somos trabalhados. Todos nós somos frutos daquilo que fazem com a nossa vida, daquilo que investem na nossa vida. O Espírito Santo hoje à noite está investindo na nossa vida, na minha vida e na tua vida, falando que nós precisamos ter o caráter de Cristo, que nós precisamos amar as pessoas, que nós precisamos nos aproximar das pessoas sem intenções. Né? Eu lembro que uma das coisas que mais me decepcionou numa vida, eu tinha um pastor que eu gostava muito, nós andávamos assim, e tínhamos ele assim como uma referência, e um dia eu vi ele dizendo para o obreiro dele assim, ó, te aproxima desse irmão aí, porque esse irmão tem muito dinheiro. Eu disse, Jesus, misericórdia, ele está interessado no dinheiro do homem, eu estou interessado na salvação do homem. Não adianta ele ter dinheiro, vai para o inferno, dinheiro não compra salvação. Mas nós temos que nos aproximar dele com caráter, nós temos que mostrar as coisas certas, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é agradável ao Senhor, o que dá propósito para a nossa vida, o que transforma a nossa vida. Hoje em dia, até hoje de tarde, eu estava falando com o Tiago, tem uma moda aí agora da nova reforma, né? Parece casa velha, reformaram uma vez, agora vamos fazer uma nova reforma. Né? Não, aqui é lugar de transformação. Jesus não quer te reformar, Jesus quer te transformar. Jesus quer fazer algo poderoso na sua vida. Né? Não quero criticar, amo as pessoas, cada um usa, mas às vezes põe um título na gente que parece que é mais um egoísmo, né? Nós é que estamos certos. Não, o certo é fazer o que a Bíblia diz que tem que ser feito. Caráter tem que ser investido.
Você produz isso no seu filho. Seu filho, eu lembro, olha só. Tem uma avózinha lá na igreja que disse assim, o netinho veio na igreja, né? Só que o netinho foi correndo e ela fez assim, ele desviou e abraçou o vô. Aí ela disse, vem aqui, abraça a vovó te dá um chocolate. Eu disse, corrompedora de menores, né? Corruptora. Já está ensinando a criança a ser corrupta. Dá um abraço por causa de um chocolate. Né? Não, ensine caráter. O vô tinha que dizer assim, não, você vai abraçar o vovô, mas primeiro você vai abraçar a vovó. Está ensinando caráter. Está ensinando a honrar as pessoas. Não por troca de alguma coisa, mas porque é o certo fazer. Sabe, isso depende de nós. Seu filho é fruto do que você vai ensinar ele a ser. Seu discípulo será no reino de Deus o que ele vai ser, sua esposa, seu marido, vai ser o que você está desejando e ir semeando na vida deles. Pastor Edmeia falou uma coisa muito interessante. Uma mulher veio assim, aconselhar com ela, disse assim, pastor, eu estou 14 anos casada, mas não dá, eu não posso, não suporto mais o meu marido, não sei o que fazer com o meu marido. Ele é um homem assim, deu uma ficha assim daquelas, né? Se ele fosse candidato, ele ia ser ficha suja para a mulher dele. Aí a pastora Edmeia olhou para ela assim, filha, quando você casou com ele, ele era assim? Eu disse, não, ele era muito diferente. Nossa, ele me conquistou, ele me atraiu. Eu disse, minha filha, você estragou o homem, agora você quer que eu resolva o problema? Quando você casou, ele era bom, agora ele está ruim, está convivendo contigo. Amados, é nossa responsabilidade produzir, influenciar as pessoas a terem um caráter. Em nome de Jesus. A segunda coisa que a gente tem que investir na vida de um discípulo, de um filho, de uma pessoa que a gente dá importância, que a gente quer cuidar, é a mordomia. É ensinar para ela o que é mordomia. Aqui hoje nós tivemos um pedido de oferta tão claro, tão lícito, do que é a mordomia. O Senhor entrega nas nossas mãos e nos dá o direito de semear alguma coisa de volta para Ele. Ele pede alguma coisa que a gente devolva para Ele como um reconhecimento. Assim como lá no Egito, lembra? José comprou todo mundo no Egito. Comprou primeiro as terras, depois o gado, depois as casas, depois as almas das pessoas. Eles disseram, nós já entregamos tudo que nós tínhamos para Faraó, em troca de comida. O que nós fazemos agora? José disse, peguem semente, plantem, mas não esqueçam, é tudo do Faraó. Vocês vão dar 20% de volta, a quinta parte vocês vão devolver. Faraó era ainda exigente, pediu 20%. Deus só pediu 10% do teu reconhecimento. Né? Jesus te comprou lá no mercado de almas, Ele pagou o teu preço, Ele te abençoou. Esse trabalho que você tem é graça de Deus. Esse emprego, esse salário, vem de Deus. Agora, 10% é um reconhecimento, é uma gratidão. Isso é mordomia. Saber que o carro que você tem é para o reino de Deus. Saber que a casa que você tem é para o reino de Deus. Saber que tudo que você possui é para você usar no reino de Deus. Ensinar essa pessoa de que aquilo que ela recebeu de Deus é para ela investir no reino de Deus. Eu lembro de um rapaz lá em Blumenau, ele disse assim, pastor, eu estou com um emprego, sou de vendedor, mas eu estou indo com a minha malinha, é de ônibus, é a pé, está muito difícil. Ora para eu ser abençoado ter um carro. Eu dizia para você trabalhar, ele disse, para trabalhar eu quero, se eu tiver um carro eu posso fazer muito no reino de Deus. Aí eu orei, ele comprou um carro, nunca mais apareceu na igreja. Estava trabalhando muito. E ele esqueceu que aquele carro foi Deus que emprestou para ele. Só, você quer realmente usar no meu reino? Eu vou te entregar um carro. Quantas pessoas chega no final de culto em Blumenau, eu sou o último a sair da igreja. Aqui eu vi que os pastores fazem a mesma coisa. Né? Eles ficam discutindo com quem vai fechar a porta ali, eles que decidem, deixa que nós fechamos e tal, né? Glória a Deus. Mas é muito interessante isso. Quantas vezes no final do culto eu digo para a pessoa, você não tem carona? Só um pouquinho, se eu não achar alguém que te leve, eu vou te levar. Porque o que eu tenho não é para mim, é para o reino de Deus. Tem pessoa que está chovendo, não, ele mora num lugar que vai pegar uma estradinha de chão, vai sujar meu carro, querido. Teu carro vale mais do que a alma desse irmão, vale mais do que essa vida. Então você não entendeu mordomia. Você não entendeu o propósito de Deus para as coisas que Ele entregou nas tuas mãos. E aquele que Ele dá um pouco e é fiel naquele pouco, Ele dá muito para administrar. Lembra daqueles talentos?
cara que ganhou 5, fez 10 e ainda ganhou daquele sem vergonha que não queria fazer nada com o talento que ganhou. Quem tinha 1 perdeu ainda, porque não valorizou o que tinha. Aquele que tinha 5, que virou 10, ganhou mais 1, ficou com 11. A segunda prestação de contas, ele disse, Senhor, tenho 22. Porque ele multiplica, ele trabalha, porque ele valoriza. Quem é fiel no pouco, posto sobre o muito. Mas primeiro, aprenda a servir. Aprenda de que tudo que você tem é de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Algo maravilhoso para você ensinar para a pessoa que você ama, que você quer discipular, aquele discípulo, aquela pessoa que veio para a igreja, ou aquele irmão que você descobre hoje, no final do primeiro culto, vem um irmão aqui e disse assim, abraçou o líder dele, disse assim, esse aqui é o meu líder. Ele disse assim, tudo que o senhor pregou aqui, eles estão fazendo na minha vida, isso me alegrou tanto. Eu disse, glória a Deus, estão entendendo isso, o propósito. Tudo que a gente está ouvindo aqui hoje é o que nós temos que realmente aplicar lá no GC, no discipulado, na vida das pessoas. Mas não sou eu que discipulo ele, mas você pode ajudar, chegue no discipulador dele, chegue no líder e diga, olha, eu queria ajudar esse irmão, queria dizer, tem uma experiência que eu acho que vai ser boa. Converse com o irmão no final do culto, pague um lanche na cantina e abençoe a vida dele. Só não crie problema com o discipulador dele. Mas invista em vidas, edificai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, servir uns aos outros, isso é mordomia. Nós precisamos entender que Jesus é o Senhor. Quando eu recebo Ele na minha vida, eu não oro dizendo assim, Senhor, muito obrigado que Tu é o meu Salvador. A Bíblia diz, aqueles que o confessaram como Senhor e creram que Deus o ressuscitou dos mortos, Jesus entrou na sua vida para ser Senhor. Para você ir para a cruz, lembra? Para seguir Ele tem que tomar a cruz. Nós vamos para a cruz e Ele vai para o trono do nosso coração. Isso é mordomia. A terceira coisa que eu quero falar, que é muito importante, é comunhão. É a comunhão. A comunhão com o Espírito Santo, é ser guiado pelo Espírito Santo. A primeira parte disso, eu posso falar, é ser guiado. A Bíblia diz, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos. A Bíblia diz que Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. A primeira coisa importante nisso é ter comunhão. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que ensinar para o discípulo é oração, amados. Não dá para servir a Deus sem oração. Imagine, um casal, estão dentro de casa, acorda de manhã, não se conversa no quarto, toma um banho, um depois do outro, né? Nem querem tomar mais banho juntos. Né? Toma banho, vai lá para a cozinha, toma o seu café, não conversa, um vai para um lado, outro vai para o outro, meio-dia se encontram, se é que se encontram, às vezes no meio-dia nem dá para se encontrar, mas se retornam, passam, e assim vai 1 mês, 2 meses, nunca se conversam, comem na mesma mesa, dormem na mesma cama, né? Chega à noite, dorme no poderoso X, né? Não sei se você sabe como é que é dormir no poderoso X, é quando o cara chega na cama, deita de um lado, põe o traseiro para lá, ela deita do outro lado, põe o traseiro, fica só o traseiro encostado um no outro, e fica aquele formato de X na cama, né? Poderoso X, ninguém se fala. A única coisa de contato deles é traseiro com traseiro. Não faz nada a mais do que isso. Aí você diz, não, pastor, não dá para viver assim. Até uma briguinha é bom de vez em quando. Pelo menos a gente se conversa, né? Mas eu quero te dizer uma coisa, como é que você pode passar meses e meses andando com Jesus, se você não fala com Ele? Se você não diz bom dia para Ele, você não agradece o pãozinho que você está comendo. Pastor, não tenho tempo, minha vida é corrida. Coma só meia fatia, a outra metade você usa para falar para Jesus algumas coisas. Aquele tempo que você gastaria para comer, até é bom, você emagrece, fica melhor, faz um jejuzinho, e em vez de comer, fala com Jesus. É 3 minutos, fala com Jesus. Tive uma experiência muito forte quando eu fui para Marília, no Imersão. Lá, num determinado momento, subiu uma menina de 15 anos para dar um testemunho. E aquela menina disse que cuidava de 15 células, né, que nós chamamos de GC na nossa igreja. E ela estava lá cuidando e ela disse, eu oro 2 horas e 40 minutos todos os dias. Eu tenho essa comunhão com Deus. 2 horas e 40 minutos. Aí um irmão do meu lado, que é muito matemático, assim, o dízimo é 2 horas e 24 minutos, nem é 2 horas e 40.
Eu disse, deixa ela dar o dízimo e a oferta já junto de manhã, meu. Presta atenção na lição, né? Não fica aí discutindo se é isso, se é aquilo. Mas eu fiquei envergonhado diante daquela menina. Eu disse, Senhor, eu sou pastor. Quando foi feito o convite para ir para frente naquela ministração, eu fui lá, coloquei meu nariz no chão e clamei a Deus. Aí Deus me deu uma estratégia, disse, faça uma lista de oração, filho. E eu comecei a fazer uma lista com os propósitos da minha oração, os objetivos da minha vida. E comecei a orar pelos discípulos, pelos pastores que eu amo, né? E eles recebem todos os dias um WhatsAppzinho. Meu, lá está lá, né? Um zapzinho. Com uma oração por eles, abençoando o dia deles, colocando a palavra de Deus sobre a vida deles. E eu comecei a orar, e isso no começo nem percebi, mas agora eu tenho ido e eu tenho dado a Deus esse tempo, já às 5 e pouquinho da manhã, eu estou lá na minha cozinha. Eu não fico de joelho. Você diz assim, pastor, tem que orar de joelho. Irmão, se eu ajoelhar do lado da cama, eu durmo ajoelhado. Aí eu sento, deixo a luz acesa, boto algo para fazer ali, boto a minha Bíblia na minha frente, começo a orar, declarar coisas, depois começo a colocar um por um. Amados, está sendo comum eu ver lá fora da minha cozinha o sol nascendo na presença de Deus. As horas estão passando, orando mais tempo do que eu imaginava que eu iria orar. Era um dos alvos da minha vida, dar o dízimo do meu dia para o Senhor. Eu tenho dado pela manhã já do dízimo. É muito importante isso. Faze-me ouvir a tua voz pela manhã, né? Eu falo com Deus, eu digo para Deus, eu oro a Deus, eu coloco tantas coisas na presença de Deus, eu tenho comunhão com Ele. Mas a comunhão tem duas vias, amado. Você tem que trabalhar na comunhão que você quer que esse teu discípulo tenha, que esse teu filho na fé tenha, ou que esse teu filho, né, a irmã está se preparando aí para gerar mais um. Esse é o segredo de Deus, gerar. Você tem que ensinar ele a ter comunhão. Não adianta também, né, eu falei do marido e mulher sentam e não conversam. Mas agora imagine que só um fala todos os dias, o outro não pode falar. O marido senta e blá, 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 a mulher e ela não consegue falar. Os irmãos estão dizendo, pastor, lá em casa é do contrário. Irmão, não importa, estou usando você como exemplo. É porque tem uns maridos que falam mais que a mulher também. Mas que horrível que é um relacionamento onde só um fala. Não dá certo, tem que os dois conversar. Então, além de você orar bastante, além de você ter desenvolver cuidado na vida dessa pessoa, ensinar ela a orar, ensine ela a ler a palavra, ensine ela a buscar a palavra de Deus, ensine ela a estar em comunhão com a palavra, ensine ela a ler livros. É muito importante. O Tiago falou comigo hoje, e eu disse, filho, eu estou relaxado, os últimos 20 dias eu não peguei nenhum outro livro para ler. Mas, amados, esse livro aqui eu leio todo dia. Esse livro aqui é o meu alimento, é o pão vivo que desceu dos céus, é Jesus em letras, vivificado pelo Espírito, o Logos vira rema na minha vida, porque eu tenho comunhão com a palavra. Você precisa desenvolver esse propósito na sua vida e ensinar os outros a desenvolver esse propósito. Oração, leitura bíblica e ter uma comunhão com o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Observe uma coisa, todo esse cuidado só tem um único propósito na vida da figueira. Ele disse, deixa eu cuidar dela por 1 ano. Eu estou falando que eu recebo de Deus essa intenção, o cuidado que a gente tem que produzir na vida das pessoas que a gente quer cuidar, produzir o caráter de Cristo na vida dela, produzir a mordomia, que ela entenda que o Senhor é Deus e é Senhor, e ela é serva, ensinar ela a orar, buscar na palavra e deixar o Espírito Santo guiar a vida dela. Esses propósitos, tudo isso só tem um propósito. Ele disse para aquele senhor, não, deixa eu cuidar dela, mais 1 ano. Aí ela vai dar fruto. Se ela não der fruto, se ela der fruto, bem está. Se não der fruto, cortá-la-ás. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. A maior prova de que você nasceu de novo e de que Cristo vive em você
é que você produza o que Jesus produziria se estivesse no seu lugar hoje. A maior prova de que você está preparado para dar fruto é que o que Jesus faria se ele estivesse na sua vida, acontece. O que Jesus faria se ele estivesse na condição que eu estou, no trabalho que eu estou, na rua onde eu moro, na igreja onde eu estou? O que Jesus faria se ele fosse eu? É o que ele vai produzir se ele vive em você. Frutos. O grande objetivo de Jesus é que essa pessoa que a gente tem que cuidar produza fruto. Todo cuidado, toda essa obra feita em torno dessa figueira, dessa vida, tem um propósito, que ela seja frutífera. Leia comigo Salmo 1, versículo 3. Salmo 1, versículo 3 diz assim: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto que ele faz será bem-sucedido. Veja, esse salmo aqui fala de uma árvore plantada. Na verdade, para você plantar, se fosse plantar no sentido de produzir do zero, seria colocar sementes e não árvores no chão. Mas quando fala de plantar uma árvore, está falando de tirar uma pessoa do mundo, tirar uma pessoa da religiosidade, arrancar uma pessoa do jardim do inimigo, tirar uma pessoa do reino das trevas, plantar essa pessoa no reino do Filho do amor de Deus, no reino de Deus. Árvore plantada está falando de pegar uma pessoa que é já uma pessoa, e tirar ela da onde ela está plantada, e plantar ela de volta, mas agora no jardim do Senhor. Esse é o cuidado. Essa árvore tem um objetivo: ela vai dar o seu fruto no devido tempo, e a sua folhagem não vai murchar. Jeremias 17, abre comigo lá, Jeremias 17. Versículo 8 diz assim: Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, a tribulação, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Quando a gente trabalha uma vida, a gente discipula uma vida, a gente tem aquele cuidado de uma vida. E o Espírito Santo escolheu eu e você para usar, para cuidar de pessoas. Ele nos escolheu para fazer esse trabalho. Lembro de uma história de uma menininha, não sei se eu já contei nesse culto, só contei no outro, mas tinha uma menininha que deu uma trovoada muito grande, eu li isso no livro do pastor Carlos Macorda. E no meio da trovoada, ela saiu do quarto dela, foi lá no quarto do pai e da mãe, pulou no meio do pai e da mãe, assim, se enfiou no meio das cobertas, ficou ali no meio, com medo da trovoada. O pai e a mãe deixaram. De repente acabou a tempestade. E o pai disse: filha, agora você pode voltar para o seu quarto, a tempestade parou. Ela disse: não, pai, eu quero ficar aqui. Não, pode voltar, Jesus está lá no seu quarto também. Ela disse: eu sei que Jesus está lá no meu quarto, pai. Só que nesse momento eu preciso de um Deus de pele. Ela quis dizer assim: eu preciso de um Deus que eu possa tocar, eu preciso de segurança, eu preciso sentir alguém que me abrace, eu preciso sentir alguém que está do meu lado, eu preciso sentir a pessoa. Muitas vezes Deus quer se revelar através da tua vida para alguém, através do teu abraço, do teu cuidado, de estar do lado. Sabe o que significa paráclito? Ele pode ser traduzido para advogado, mas literalmente paráclito é aquele amigo que dá a mão, pega na mão e anda com você, de mãos dadas com você.
Lá no Oriente Médio existe até hoje amizades muito fortes. Foi notícia de Fantástico alguns anos atrás. Amigos de verdade, eles andam de mão dada, 2 homens na rua. Num país onde que se descobrem que o relacionamento é de intimidade, eles podem perder a cabeça deles lá no Islã. Mas o pacto de amizade deles é de dar as mãos juntos. É isso que João quis escrever. Quando o Paráclito, quando Jesus disse, eu vou enviar outro Consolador, que é o Paráclito, ele vai andar ao lado de vocês. Significa que o Espírito Santo vai nos tomar pela mão. Mas muitas vezes a pessoa diz, mas eu não sinto o Espírito Santo, eu não enxergo o Espírito Santo. Aí ele diz assim, mas eu estou na vida dessa pessoa, do seu lado, do teu discipulador, do teu líder, do teu pastor. Ele te pega na mão, ele ora, dá as mãos para orar com você, ele anda com você. Deus quer te usar para cuidar de vidas. Deus quer te cuidar e quer te usar para cuidar de vidas. Aleluia. Quero te dizer mais uma coisa gloriosa. Lá em João, capítulo 15, vamos ler esses 2 versículos, 3 versículos lá de João 15, e eu quero daí encerrar com isso. E prometo que eu não vou ser como aqueles pastores que dizem quando vão encerrar, ainda prego mais meia hora, vai ser só esses 3 versículos mesmo. Eu quero ler primeiro o 16. Versículo 16 de João 15 diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus nos chamou com o propósito de sermos frutíferos. Todo o cuidado daquela figueira era com um único objetivo, que no ano seguinte ela desse fruto. Todo o cuidado de Deus pelas nossas vidas tem um propósito. Ele quer que eu e você sejamos frutíferos. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim, você é frutífero. Deus te chamou para ser frutífero. Olha o outro versículo que diz assim, o versículo 8. Presta atenção nesse versículo 8 do capítulo 15 de João. Nisto é glorificado o meu Pai. Jesus está dizendo que o Pai é glorificado nisto. No quê? Em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. O que glorifica a Deus na vida da gente é o frutificar. É dar frutos. E o versículo 5, ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus está falando sobre você ser uma árvore que floresce na presença dele. Acho muito interessante uma árvore que floresce. Há 3 coisas bem claras e bem evidentes na vida de uma árvore que floresce. Primeiro, só pode florescer se tem seiva, se tem vida, se tem a presença do Espírito Santo na sua vida, se tem a presença de Deus na sua vida. Só assim nós podemos florescer. Segunda evidência de uma árvore que floresce. Toda árvore que floresce exala perfume. Quando a gente floresce, porque Deus vive em nós, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Aonde nós entramos, a nossa presença muda o cheiro do ambiente, muda a atmosfera do ambiente. O ambiente espiritual muda, porque a presença e o perfume de Cristo enchem aquele lugar. As pessoas já, não sei se você já ouviu, mas você vai ouvir isso. Meu, como é bom quando você vem aqui. De repente você começa um GE na casa de alguém, você começa a evangelizar, e aquela pessoa, nossa, nós ansiamos para que você chegue aqui. Quando vocês chegam, vocês enchem a nossa casa de uma alegria, de uma paz. É o bom perfume de Cristo sendo produzido na nossa vida. Mas tem uma terceira coisa gloriosíssima numa árvore que floresce. Flores são o prenúncio de que essa árvore vai dar frutos.
Eu quero crer, amados, que hoje o Senhor está nos convocando a cuidarmos uns dos outros, a discipularmos, a investirmos na vida um do outro, para que a gente possa ser frutífero, para que a gente possa ser agradável a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu creio que Deus quer começar algo diferente na sua vida. Eu creio que o Senhor vai tirar de você aquilo que está impedindo você de ser frutífero. Há uma semana e pouquinho atrás, o pastor Elton, lá de Luiz Alves, ele disse assim, pastor, ele viu as minhas árvores, disse, não sei o que está acontecendo, ele foi lá, disse, pastor, isso aqui está cheio de um pulgão, sei lá, ele botou um monte de coisa lá que ele falou que tinha nas minhas árvores, as folhas se torciam. Em vez de florescer, elas nasciam todas torcidinhas. Disse assim, pastor, isso aqui é falta de poda, eu venho aqui, vamos cavar em volta. Ele fez essa pregação que eu estava estudando, ele foi lá e me fez ver na prática. E ele chegou lá e começou a podar a árvore, começou a tirar galhos da árvore. Eu disse para ele, mas Elton, esse galho aqui que você está cortando, ele tem florzinha já. Ele disse, pastor, mas se nós deixar todos esses galhos cheios de florzinha aqui, nenhuma dessas outras flores vai ter força suficiente. A árvore não vai ter condições de tanta seiva, de dar tanta força, para que esses frutos vinguem. Muitos deles vão cair, e os que nascerem vão ser minguados, vão ser frutos pequenos, mal produzidos. Mas se nós tirarmos esse excesso de florzinhas aí, se nós podarmos, as flores que ficarem, os galhos que ficarem, vão fortalecer, e os frutos serão frutos bons. Sabe, quando essa árvore começou a dar fruto, ela dava uma laranja bem grande. Faça assim com a tua mão. Olha o tamanho da laranja. Você vai dizer, pastor, não, dava essa laranja assim mesmo. É conhecida como a laranja umbigo, né? A laranja Bahia. Dava aquele laranjão. Ano passado, as laranjas, a maior parte delas era o tamanho da cabeça desse microfone. Minguadinho, alguns nem deram fruto, nem tinha suco dentro. Esse ano eu creio que as laranjas vão voltar a ser grandes. Deus às vezes tira da nossa vida alguma coisa, algo que nos faz achar que a gente é grande. Olha só como eu dou flores. Ou então tem um broto no meio do galho, aquela folha nova, aquele galinho novo, todo verde. E você diz, nossa, olha só como eu tenho umas folhas. Parece um pavão, né? Nem é uma árvore, é um pavão. Olha só, aí o Senhor vem e diz, tudo isso daí está tirando a força da tua vida. Ele arranca essas coisas. Tem muita coisa na nossa vida que a gente gosta, mas que Deus não gosta. Tem muita coisa que é bom para o nosso ego, mas não é bom para o nosso caráter. Deus quer tirar da sua vida, deixa Ele podar a sua vida. Você vai ver os frutos que você vai produzir. A outra coisa que eu vi, o Elton foi e ele cavou em volta das árvores assim, e ele colocou calcário, colocou estrume ali. E ele disse, você vai ver, pastor, como essas árvores vão rejuvenescer. Você olha para a árvore hoje, aparece aqueles troncos, ela parece uma árvore pelada, com algumas folhagens. Mas você vai ver, pastor, essas árvores vão se fortalecer, elas vão se curar. Essa doença que tinha nela vai sair, e ela vai se fortalecer. Às vezes a gente não quer que Deus trate da nossa vida, que Deus arranque os brotos à volta dos nossos pés. A gente está todo pomposo, e o Senhor diz, tudo isso daí é coisa que o maligno quer que você tenha. Fique orgulhoso, Ele arranca tudo aquilo. Diz, agora você vai experimentar de novo o vigor e a força do Espírito Santo na sua vida. Amado, eu creio que Deus tem algo para fazer na sua vida. Eu creio que Deus quer te usar. Eu creio que Deus quer te usar para cuidar de vidas. Eu tenho uma paz tão grande nessa palavra hoje aqui à noite. Mas antes de orar por você, eu quero perguntar, porque talvez tenha alguém aqui hoje, que entrou aqui, e que ainda não entendeu, que precisa ter Jesus como seu Senhor, que precisa ser cuidado e discipulado.
que precisa orar e dizer: Senhor, eu quero estar enxertado em Ti, eu quero estar plantado na Tua vinha, no Teu reino, eu quero ser árvore plantada no Teu jardim. Talvez você entrou aqui hoje e não tinha feito ainda esse pacto, essa aliança com Deus, mas eu gostaria de fazer uma oração com você, para você fazer essa aliança com Deus. Se você deseja fazer esse pacto com Deus hoje à noite, eu gostaria de orar com você. Queria que você levantasse a sua mão. Se é a primeira vez que você vai fazer essa oração na sua vida, que você levantasse a sua mão e dissesse: eu quero ser de Jesus, eu quero ser essa árvore frutífera, eu quero ser o que Deus quer que eu seja, eu quero que Ele produza em mim a vontade dEle. Se você tem esse desejo, levanta a sua mão assim. Eu quero orar por você, quero orar com você. Aleluia, aleluia. Talvez você venha há muito tempo na igreja, talvez até você seja filho de um crente, mas você nunca fez essa oração. É dia de fazer essa oração. Tem uma mão levantada ali, aleluia. Se tiver mais alguém, por favor. Eu até vou pedir nesse momento, porque agora que apagaram as luzes eu não vou te ver, mas se você puder vir até aqui na frente, eu queria vir aqui na frente. Vem aqui, quero te dar um abraço. Vou descer até, se vocês permitirem, né? Vou sair do vídeo, da televisão aí, do YouTube, mas eu quero dar um abraço nesse amado que chegou aqui. Vem aqui, eu quero te dar um abraço. Bem-vindo. Deus quer que você seja frutífero. Aleluia. Aleluia.